Uma mentira terrível destruiu minha vida, fazendo com que minha própria família me virasse as costas, e tudo por causa de uma colega de trabalho. Com esta publicação, busco apenas desafogar minhas angústias e aliviar a pressão dos últimos anos. Como indiquei antes, o desenrolar desta história teve, digamos assim, um desfecho. Mais uma vez, peço desculpas por quaisquer falhas que possam aparecer ou se houver omissões no relato. Se surgirem perguntas ou dúvidas, fiquem à vontade para as postar nos comentários. Não sei a extensão exata que esta postagem alcançará, mas me empenharei em narrar o máximo possível para evitar qualquer incerteza. O propósito deste texto é oferecer um panorama do ocorrido entre meus familiares e eu, para que na próxima parte, eu possa aprofundar-me na reconciliação com eles. Esta narrativa começou há 25 anos, precisamente em 1998, quando eu tinha 17 anos. Atualmente, conto 42. Foi naquele período que conheci minha então esposa, Melissa. Nós dois morávamos em uma pequena cidade na região central do México. Naquele tempo, eu cursava o ensino médio e, logo no primeiro semestre, fiz amizade com uma colega de sala chamada Lily. Lily e eu nos dávamos muito bem desde o início, e, por isso, rapidamente construímos uma boa relação. Certo dia, durante uma de nossas conversas rotineiras, Lily me convidou para ir à casa dela passar algum tempo, e eu aceitei. Quando chegamos à residência de Lily, fizemos algumas tarefas e depois começamos a jogar videogame. Após alguns instantes, a porta se abriu, e segundos depois, vimos uma jovem, notavelmente semelhante a Lily, entrar. Revelou-se que Lily possuía uma irmã gêmea chamada Melissa. Depois de observá-la por alguns minutos, uma breve conversa teve início entre mim, Lily e Melissa. Após alguns minutos de diálogo entre nós três, Melissa e eu continuamos a conversa a sós, tendo um excelente primeiro encontro. No fim das contas, eu estaria distorcendo a verdade se afirmasse lembrar-me de cada detalhe, mas, em resumo, após aquele primeiro contato, mantivemos a comunicação. Começamos a passar muito tempo juntos, fazíamos caminhadas, e, com o passar das semanas, ambos desenvolvemos sentimentos um pelo outro. Saímos em alguns encontros e, finalmente, oficializamos nosso relacionamento quando tínhamos 19 anos. É fundamental mencionar que Melissa é uma pessoa que convive com duas condições de saúde. Ela é cega de nascença, diagnosticada com amaurose congênita, e aos 16 anos, recebeu o diagnóstico de arritmia cardíaca. O que significa que seu batimento cardíaco é irregular. Houve momentos em que sua pulsação estava muito baixa. Admito que, no começo, foi desafiador adaptar-me a viver com alguém com deficiência. No caso de Lily, ela tinha apenas um leve quadro de miopia. Por escolha própria e com o consentimento da família de Melissa, comecei a estudar medicina e a realizar cursos e treinamentos para poder cuidar e garantir o bem-estar físico e mental de Melissa. Naquele tempo, eu estudava contabilidade, mas me ofereceram a oportunidade de fazer alguns cursos em um centro médico, então aceitei. A maior parte do treinamento que fiz foi para lidar com a arritmia cardíaca de Melissa, mas realizei tudo com grande satisfação, pois a amava. Afinal, fazemos de tudo para ver a pessoa amada feliz e com saúde. Naquela fase, Melissa era o que se poderia chamar de fisicamente perfeita, linda e encantadora. Mas o que mais chamava a atenção era sua personalidade. Ela era uma pessoa perspicaz, carismática, empática, maternal e amorosa. De fato, conseguia cativar qualquer um com quem falava, e isso a tornou bastante popular e querida na pequena localidade onde vivíamos. Em 2000, nosso namoro começou enquanto estávamos na universidade. Nossas famílias celebraram com grande entusiasmo, sendo muito próximas antes mesmo de saberem do nosso relacionamento. Estavam muito felizes. Minha mãe e a mãe de Melissa eram boas amigas, e meu pai gostava de discutir assuntos de trabalho com a mãe dela. Sempre tive uma ótima relação com a família dela, inclusive sendo padrinho no casamento da irmã mais velha. Outro aspecto relevante é que o pai de Melissa faleceu quando ela tinha 7 anos, mas, apesar disso, ele continuou sendo uma figura muito querida para eles. Eu acreditava que não havia motivo para preocupação no âmbito familiar. Naquela época, minha família era composta por mim, meus pais e meus 3 irmãos mais novos. Para uma melhor compreensão, vou apresentá-los da seguinte maneira: minha mãe, meu pai, Isaac, meu irmão mais novo por 1 ano, Louis, meu irmão mais novo por 3 anos, e Daniel, meu irmão mais novo por 4 anos. Do lado da família de Melissa, a lista é a seguinte: Tânia, mãe de Melissa, Sofia, irmã mais velha de Melissa,
e Lily, irmã gêmea de Melissa. Agora, em 2003, Melissa e eu nos graduamos na faculdade aos 22 anos e decidimos nos casar no mesmo ano. Nem é preciso mencionar a grande felicidade de nossos familiares ao receberem a notícia do nosso enlace. Foi verdadeiramente um instante muito especial para ambos. O casamento foi impecável, desde o local e a comida até a música. Tudo o que havíamos idealizado estava presente naquele dia. Pouco depois do casamento, mudamos para iniciar nossa vida como casal. Nos primeiros dias, no entanto, notei certa inquietude em Melissa. Naquela época, ela me disse que estava apenas um pouco estressada com os preparativos, mas sua apreensão não durou mais de um dia, ela rapidamente voltou ao normal. Um mês após o casamento, algo significativo aconteceu, o sumiço de Lily no seio familiar. Naquele tempo, Lily trabalhava no banco da cidade como contadora, sendo indicada pela mãe para o cargo. Normalmente, costumávamos beber às sextas-feiras, após uma semana exaustiva, mas um dia ela simplesmente não apareceu no bar que frequentávamos. No início, não me preocupei com isso, mas na semana seguinte, Melissa me informou que Lily não retornaria mais. Quando indaguei Melissa sobre o assunto, ela não proferiu palavra. Então, pensei em verificar com a mãe dela. Ao questionar Tânia, ela me disse que Lily havia sido presa na semana anterior, que traíra ela e a família, que era uma pessoa terrível, que havia roubado e comprometido a reputação familiar, e que, por suas ações, a vida de muitas pessoas seria profundamente afetada, e assim por diante. O que você está lendo é uma parte do que Tânia me contou, gostaria de dar mais detalhes, mas as outras coisas que ela disse já são muito íntimas. Finalmente, a última informação que obtive sobre Lily foi que ela foi sentenciada a 13 anos de prisão naquele ano. Toda a sua família se recusou a visitar lá. Fui proibido de ter qualquer contato com ela. O repúdio foi tão intenso que sua própria família se recusou a comparecer ao julgamento, para não ser associada a ela, encerrando toda a comunicação após a sentença ser proferida. Os 2 anos seguintes transcorreram com relativa calma. Comecei a trabalhar como contador em uma pequena firma na cidade, enquanto Melissa atuava como professora para pessoas com deficiência visual. Meu casamento era maravilhoso, obviamente, tínhamos nossos altos e baixos, mas não era algo com que realmente se preocupar. Sempre fomos um casal que se comunicava bem, carinhoso e afetuoso. A condição de Melissa limitava alguns aspectos, mas ainda assim mantínhamos uma boa conexão emocional e física. Embora meu trabalho consumisse muito do meu tempo, eu sempre me esforçava para passar pelo menos 3 horas diárias com Melissa. Saíamos juntos uma vez por semana, e a ideia de construir uma família tornou-se um desejo com o tempo. Em 2005, tive que fazer uma viagem de negócios com alguns colegas para fechar um contrato que beneficiaria nossa empresa. A única pessoa relevante nisso era uma antiga colega chamada Emma. Eu realmente não tinha vínculo com ela, sendo nossa única interação durante o expediente. Após alguns dias, a negociação foi bem sucedida, e o acordo foi selado. Para celebrar, meus colegas decidiram ir a um bar. A comemoração foi como se esperava, a maioria dos meus colegas de trabalho ficou embriagada, e eu, no meu caso, não cheguei a esse ponto, limitando-me a conversar com alguns sobre diversos assuntos. Depois de um tempo, resolvi voltar para o hotel onde estávamos hospedados. Ao sair do local, Emma esbarrou em mim, e ambos caímos no chão. Como a maioria dos meus colegas naquela hora, percebi que ela estava bêbada. Levantei-me novamente e tentei ajudá-la a se erguer, o que não foi possível devido ao seu estado. Um dos meus companheiros, ao ver a cena, me disse que seria melhor levar Emma de volta ao hotel. Concordei, oferecendo um dos meus braços como apoio. Conduzi Emma de volta. Na verdade, planejava apenas deixá-la em frente à porta do quarto dela e ir embora, mas no final precisei levá-la até a cama, onde simplesmente a deitei. Segundos depois, fui para o meu quarto. No dia seguinte, retornamos às nossas respectivas casas sem incidentes. 4 dias após meu retorno da viagem de negócios, estava voltando do trabalho quando notei os carros de meus pais e o carro de Tânia estacionados do lado de fora da minha residência. Ao entrar, encontrei a mãe de Melissa, sua irmã mais velha e meus pais na sala de estar. Todos pareciam furiosos. Melissa estava sentada no sofá, chorando, e estava grávida de 4 semanas naquele instante. Sem tempo para assimilar a situação, recebi um forte tapa de Sofia, seguido por vários gritos dos presentes. Questionei o motivo de todos estarem agindo daquela forma, e,
Finalmente, Melissa falou, e tudo o que proferiu foi: "Por que você fez isso?" Perguntei a ela o que queria dizer, e rapidamente todos começaram a gritar comigo, acusando-me de trair Melissa durante minha viagem. Indaguei de onde vinha essa acusação, ao que Tânia respondeu que Emma procurara para dizer que eu supostamente tivera um caso com ela, que supostamente tinha um caso emocional com ela há algum tempo, e que, durante a viagem, isso se transformou em algo físico. Aparentemente, Emma foi muito detalhada em sua narrativa e conseguiu fazer sua mentira parecer verdadeira. Ela também mencionou que eu supostamente disse coisas muito cruéis sobre Melissa, relacionadas à sua condição, entre outras coisas. Disse a eles que Emma estava mentindo e que não havia nada para comprovar o que ela alegava. Mas Sofia retrucou que perguntaram a todos que viajaram conosco, e todos concordaram que me viram ir com Emma de volta ao hotel sozinho. Esse ponto é verídico, mas foi porque ninguém quis me auxiliar a levar Emma de volta ao seu quarto. Implorei a Melissa que acreditasse em mim, Your mas ela story is respondeu que não queria remarkable, mais and nada it's comigo, time to pedindo o share. We divórcio. help you Os gritos e capture insultos and contra mim preserve your continuaram até que fui memories. expulso de So you casa. can pass them Os meses down for seguintes foram um período de grande generations. tormento. Fui forçado a abandonar meu emprego quando todos descobriram o que estava ocorrendo. Como morávamos em uma localidade pequena, a maioria das pessoas se conhecia, então você pode imaginar o ódio que recebi durante todo aquele tempo, com todos gritando ofensas para mim, por vezes escalando para agressões físicas. Meus pais declararam que eu era uma vergonha para a família, meus irmãos me deserdaram e me injuriaram. A família de Melissa fez o mesmo, recusando qualquer tipo de relação comigo. Pensei em buscar apoio nos que eram meus amigos, mas também fui rejeitado por eles nesse período. Devo enfatizar o comportamento do meu irmão Louis, que fez comentários estranhos sobre o que estava acontecendo. Mais tarde, descobri que foi ele quem confortou Melissa durante o processo de separação. O processo de divórcio durou aproximadamente 1 ano, durante o qual não me foi permitido ter contato com Melissa em momento algum. Toda a comunicação se deu por meio do advogado dela. Finalmente, em 2006, o processo terminou comigo perdendo quase tudo. Devido à natureza da situação onde eu morava, o adultério era considerado algo grave. Então, além de ter que pagar pensão, tive que arcar com uma compensação financeira, entre outras coisas. Mas meu advogado conseguiu um acordo para que eu não tivesse que pagar pensão alimentícia. No final, precisei ceder minha casa, meu automóvel, 80% das minhas economias e uma indenização de 160 mil. Uma vez finalizado o divórcio, tanto meus familiares quanto os de Melissa cortaram todo o contato comigo. A última coisa que soube sobre eles foi que meu irmão Louis e Melissa iniciaram um relacionamento. A essa altura, eu havia perdido basicamente tudo: meus familiares, meus amigos, minha reputação, tudo. Ninguém queria se associar a mim, então era impossível conseguir um emprego. Fui marginalizado por todos que viviam naquela cidade. Continuar vivendo não fazia sentido, então pensei em pôr fim a tudo, mas, no fim, não tive coragem para isso. Finalmente, decidi vender o pouco que me restava para conseguir algum dinheiro e, então, deixei aquele lugar. Mudei-me para uma cidade que ficava a 6 horas de onde eu morava antes. Meu objetivo era estar o mais distante possível, então me estabeleci em uma cidade no norte do México, chegando a outro estado. Eu não tinha muito dinheiro na época, então realizei pequenos serviços para arrecadar algum. Alguns meses depois de iniciar minha nova fase, percebi que várias empresas na região onde eu morava necessitavam de orientação e assistência em relação à declaração de impostos e à realização de auditorias. Vi isso como uma nova oportunidade, então comecei a oferecer consultoria e aconselhamento relacionados a declarações fiscais e à correta execução de auditorias. Em 2007, consegui fundar uma pequena e, de certa forma, bem-sucedida empresa de consultoria e assessoria econômica, mas naquele período eu enfrentava sérios problemas emocionais, principalmente questões de confiança e autoestima. Assim que alcancei novamente a estabilidade financeira, tive a chance e os recursos para fazer terapia, o que realmente me auxiliou muito a lidar com minhas questões emocionais. Com meu terapeuta, abordei vários temas: meu relacionamento com meus familiares, meus amigos e minha ex-esposa. Naquele momento, eu me sentia um pouco responsável pelo ocorrido, principalmente me senti um tolo por não ter desconfiado de nada sobre Emma, e também questionei por que tudo isso aconteceu com Emma. No final, fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático como resultado da experiência que vivi durante o divórcio.
Mas o mais grave foi que desenvolvi um transtorno de ansiedade que me afetou bastante ao interagir socialmente com outras pessoas. Naquele período, eu não conseguia estabelecer nenhum tipo de vínculo com as pessoas devido ao meu receio de ser traído. Foi um processo, mas consegui superar. Entendi que não era culpado pelo que aconteceu, iniciei o processo de cura e parei de questionar o motivo da mentira de Emma. Estava física e mentalmente bem. Comecei a frequentar a academia, desenvolvi paixão por jardinagem e kickboxing, e me dediquei ao meu trabalho. Até comecei a fazer alguns amigos, e depois de um tempo, tive confiança suficiente para sair e tomar uns drinks. Os 2 anos seguintes foram muito bons para mim. Minha pequena empresa teve um bom crescimento, então dinheiro não era mais um problema. Não era milionário nem nada parecido, mas ganhava o suficiente para não me preocupar. Emocionalmente, estava bem. Meus problemas de confiança não eram mais tão graves, e meu medo de me relacionar com outras pessoas estava diminuindo, embora ainda presente. Consegui conhecer meus amigos atuais, que foram muito compreensivos com minha situação, e finalmente consegui me sentir em paz comigo mesmo. 2009 foi um ano significativo. Devido ao crescimento que minha empresa experimentava, precisei contratar mais pessoal, incluindo contadores. Enquanto revisava algumas das candidaturas de emprego, uma delas se destacou. A candidatura era de uma Lily. Isso me surpreendeu um pouco, pois me lembrou da minha antiga amiga, mas, na época, pensei que fosse apenas uma coincidência. Finalmente, tive a entrevista com a pessoa que enviou o currículo, e qual não foi minha surpresa ao ver que era realmente a Lily que eu conhecia. Ambos nos reconhecemos imediatamente e ficamos em silêncio. Honestamente foi algo desconfortável, já que ela era irmã gêmea da minha ex-esposa. Várias lembranças dolorosas ressurgiram em minha mente ao ver seu rosto. Após alguns minutos, continuei a entrevista da maneira mais normal que pude. No final, devo admitir que foi uma boa entrevista. Finalmente Lily conseguiu uma das vagas e, alguns dias depois, apareceu para iniciar o trabalho. Independentemente do que havia acontecido no passado, Lily era uma das melhores opções. Então, seria imprudente não contratar alguém com vasta experiência e conhecimento na área. Além disso, seu histórico profissional não mencionava nenhum registro criminal, então não havia problema em contratar-la. No início, a comunicação entre Lily e eu era inexistente, limitada às interações relacionadas ao trabalho, incluindo suas interações com outros colaboradores. Durante esse período, Lily apenas comparecia para trabalhar, executava suas tarefas e ia para casa, sem contato com ninguém. Lily manteve esse comportamento por mais alguns meses. Um dia, surgiu um projeto de grande relevância para a empresa, o que significava mais trabalho e, portanto, mais horas de expediente. Ao final do dia, eu costumava ficar para adiantar alguns trabalhos pendentes, então Lily se ofereceu para ajudar com as tarefas restantes, e eu aceitei. A maior parte dessas horas extras transcorreu com ambos em total silêncio, até que um dia Lily me convidou para tomar uma bebida. Lily parecia muito tensa e um tanto assustada ao fazer a proposta. No início, eu não pretendia aceitar o convite dela, mas naquele momento eu estava muito estressado, então uma bebida não faria mal. Na verdade, a saída não foi muito notável, mas, no geral, foi muito agradável passar um tempo com ela. Conversamos sobre assuntos relacionados ao trabalho. Depois de um tempo, Lily começou a ganhar mais confiança, então nos aproximamos gradualmente até começarmos a restabelecer uma amizade formal, que se fortaleceu com o passar do tempo. Após o término do trabalho, às vezes passávamos um tempo conversando, compartilhávamos nosso intervalo para o almoço, e às sextas-feiras, íamos tomar umas bebidas. Como nos velhos tempos, em uma de nossas idas ao bar, decidi ser franco com ela e contar tudo o que havia ocorrido comigo e com Melissa. Lily havia perguntado anteriormente sobre como Melissa estava, ao que eu apenas disse que nos divorciamos, sem entrar em detalhes sobre o porquê. Contei a ela sobre o que aconteceu com Emma e como tudo se desenrolou durante o processo de divórcio. Naquele momento, Lily ficou chocada com tudo o que havia ocorrido. Perguntei a ela se uma mentira era realmente suficiente para que nossos familiares cortassem o contato comigo. Respondi que não conhecia todos os pormenores, portanto não sabia se havia algo mais que os levasse a adotar essa postura. Por sua vez, Lily ficou muito aborrecida e perguntou se uma mentira era suficiente para ofuscar os anos que passei com nossas famílias. Finalmente, ela disse que estaria ao meu lado se eu precisasse conversar novamente.
Até aquele momento, eu só havia discutido profundamente meu problema de divórcio com meu terapeuta, então desabafar tudo removeu um peso enorme das minhas costas. No geral, Lily foi uma excelente adição à empresa, conseguindo se destacar e ascender rapidamente dentro dela, apesar de seu período na prisão. Mas, apesar disso, algo não estava certo com ela. Eu percebia como os desafios de Lily em trabalhar em equipe ou com outros funcionários ainda estavam presentes. Então, em uma de nossas saídas para beber, perguntei se estava tudo bem. Quando fiz a pergunta, Lily pareceu nervosa e assustada. Pedi desculpas por perguntar, mas disse a ela a mesma coisa que ela me dissera quando contei sobre meu divórcio, que se ela precisasse conversar com alguém, poderia contar comigo. Nos dias seguintes, tudo transcorreu normalmente, até que, em uma de nossas idas ao bar, Lily finalmente decidiu se abrir comigo. Ela me contou sobre o que aconteceu no passado e por que foi detida. De forma resumida e simplificada, Lily trabalhava no banco da cidade onde morávamos antes. Ela explicou que suas funções no banco eram realizar a inicialização anual do sistema contábil, além de trabalhar em alocação de orçamento, itens orçamentários, projetos, etc. Como Lily provou ser uma colaboradora muito eficiente e capaz, as pessoas encarregadas do banco a designaram para uma posição em que ela tinha acesso a um vasto banco de dados contendo todas as informações sobre clientes e pessoas que possuíam uma conta no banco, para desempenhar suas funções de maneira aprimorada. Além de Lily, havia também um outro indivíduo que tinha as mesmas responsabilidades que ela. Ela disse que um dia a administração foi inundada por reclamações de pessoas irritadas que relatavam que suas contas poupança estavam zeradas ou que não tinham dinheiro algum em suas contas bancárias. Após algumas horas, a administração do banco percebeu que as contas bancárias de várias pessoas estavam realmente sendo esvaziadas. Depois de algumas horas, e como não havia nada que pudesse resolver o problema, foram forçados a restringir o acesso a todas as contas associadas, resultando no que conhecemos no México como um corralito. Isso significa que, por alguns dias, ninguém podia depositar ou retirar dinheiro de suas contas, o que foi muito problemático. Ao investigar o ocorrido, a causa do problema foi descoberta, revelou-se que um grupo criminoso, é muito provável que essas pessoas fossem membros de algum cartel da época, mas isso não ficou claro, teve acesso às informações armazenadas no banco de dados. Por informações, quero dizer números de cartões, senhas, etc. Assim, com esses dados, eles se dedicaram a esvaziar várias contas bancárias ou de poupança. O banco conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado, mas uma parte dele não pôde ser resgatada. A maioria dos envolvidos foi presa 2 dias após o evento, mas outros conseguiram fugir. Lily foi detida enquanto a investigação estava em andamento. As pessoas que tinham acesso ao banco de dados foram investigadas, deixando Lily e seu colega de trabalho como os únicos suspeitos. No entanto, este último não pôde ser investigado mais a fundo porque, curiosamente, se demitiu alguns dias antes do evento e desapareceu da cidade. Os perpetradores afirmaram que alguém que trabalhava no banco concedeu acesso às informações armazenadas no banco de dados, mas que não sabiam quem era, porque o contato com essa pessoa foi feito por outro membro do grupo que conseguiu escapar. A investigação também demonstrou que esse grupo precisava ser orientado por alguém que tivesse conhecimento sobre o funcionamento do banco. Por causa desses e outros fatores apresentados, sugeriu-se que Lily foi quem auxiliou essas pessoas. No final, ela foi considerada culpada, embora talvez tenha sido utilizada apenas como bode expiatório para encerrar o caso, o que não me surpreenderia, considerando o histórico da polícia mexicana nesses tipos de casos. Então, ela me contou como seus familiares lhe viraram as costas durante todo o período da investigação. Destaco sua mãe, que em momento algum acreditou em sua inocência. Na época, havia certa tensão entre Lily e sua mãe por situações relacionadas ao relacionamento delas, parece que isso complicou as coisas. Finalmente, Tânia jogou na cara dela o estrago que sua ação havia causado, tanto à reputação da família quanto às pessoas que perderam suas economias. Quando sua sentença foi proferida, sua mãe foi ver Bola pela última vez para dizer que não queriam ver Bola novamente em suas vidas, ao que Lily respondeu dizendo que era inocente, e sua mãe retrucou: "Se você foi considerada culpada, é por alguma razão, certo?" Logo depois, seus familiares cortaram todo o contato com ela, deixando-a completamente arrasada. Assim que Lily terminou de falar, comecei a pedir desculpas por não estar com ela quando ela mais precisou, ao que ela respondeu que eu não precisava me desculpar, porque mesmo que eu quisesse me comunicar, Tânia não teria permitido.
Tânia era a única autorizada a visitar Lily na prisão. Então, se alguém quisesse visitá-la, precisava da permissão dela. Além disso, Tânia também impediu o contato por outros meios, como correspondência e telefonemas. Depois de alguns minutos, perguntei a Lily como ela conseguiu sair da prisão, ao que ela respondeu que ficou detida por 5 anos, até que uma das pessoas que conseguiu escapar foi presa. Descobriu-se que essa pessoa era encarregada de ter contato com o indivíduo que deu acesso ao banco de dados ao grupo. Em troca da redução de sua pena, ela concordou em fornecer informações sobre a fraude e como foi realizada. No final, suas declarações comprovaram que foi o ex-parceiro de Lily quem auxiliou o grupo, somado à ausência de evidências para validar genuinamente a participação de Lily no esquema. No fim, foi decidido que não havia razão para Lily permanecer na prisão, então ela foi libertada e qualquer registro criminal foi apagado. Ela disse que, após sua soltura, tentou entrar em contato com seus familiares, mas no final conseguiu apenas falar com sua mãe, que novamente recusou qualquer relacionamento com ela. O mesmo ocorreu com seus amigos, que a rejeitaram. Ela me contou sobre suas tentativas de conseguir um emprego, mas as notícias do que aconteceu em seu trabalho anterior a impediram de conseguir uma posição em sua cidade natal e nas cidades vizinhas. Finalmente, Lily deixou a cidade, pois não havia motivo para ficar. Depois disso, ela passou alguns meses procurando um emprego e acabou vindo para minha empresa. Ela disse que, por causa do que teve que enfrentar, tem dificuldades em se relacionar com outras pessoas, além de ter problemas de confiança e pesadelos constantes devido ao tempo que passou na prisão. Naquele momento, eu me senti mal por ela. Ela teve que confrontar e lidar com várias coisas que, de uma forma ou de outra, deixariam traumas para a vida toda. Recomendei que ela fizesse terapia para lidar com essas questões, dizendo que eu arcaria com todos os custos, como uma forma de me desculpar pela minha ausência quando ela mais precisava de nós. Ela recusou a princípio, mas depois de algum tempo de insistência, ela concordou. Então, começou a frequentar o mesmo terapeuta que eu, mas me pediu para acompanhar lá as sessões. Ela foi diagnosticada com síndrome de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, distúrbios de confiança e problemas de sono. Nos primeiros meses em que acompanhava as sessões de terapia, eu costumava esperá-la fora do consultório enquanto ela fazia a sessão individualmente, mas, eventualmente, ela me pediu para entrar e acompanhá-la lá durante as sessões, ao que eu concordei. O terapeuta receitou alguns antidepressivos para ela, e ela começou a ir à terapia 2 vezes por semana. Lily também começou a frequentar um programa de cura para objetores de consciência que cumpriram pena de prisão. Da minha parte, o terapeuta me deu várias orientações para auxiliar na recuperação de Lily. Embora a recuperação de Lily fosse lenta, posso afirmar que realmente ajudou. Seu medo de interagir com outras pessoas estava desaparecendo, a ponto de ela fazer amizades. Sua ansiedade e problemas de confiança já não eram mais uma preocupação. Em geral, ela começou a mudar para melhor. Nós até começamos a frequentar a academia juntos, e Lily iniciou aulas de kickboxing comigo. Às vezes, tínhamos lutas amigáveis entre nós. O ano de 2012 chegou. Durante esse período, Lily e eu nos aproximamos cada vez mais. No aspecto profissional, tínhamos uma boa relação, com Lily se tornando minha assistente principal na empresa. No lado pessoal, também tínhamos uma relação muito boa. Passávamos cada vez mais tempo juntos, saindo para beber ou caminhar, o que se tornou parte da nossa rotina, e nos apoiávamos mutuamente durante nossas terapias. Com o passar do tempo, percebi que havia desenvolvido sentimentos por Lily. Eu sei o que você pode estar pensando agora. Você se apaixonou pela irmã gêmea da mulher que o deixou? Por um tempo, a ideia de ter um relacionamento me apavorava por causa da minha vivência com Melissa. Eu temia que meu receio estivesse obscurecendo meu discernimento ou que meus problemas de confiança arruinassem qualquer chance de um novo relacionamento. Também receava que a razão pela qual comecei a gostar de Lily fosse que, inconscientemente, eu estivesse tentando reatar com minha ex, e, considerando que as duas eram quase idênticas, você entende meu ponto. Por quase idênticas, quero dizer que a única coisa que compartilhavam era o rosto, em outros aspectos, eram totalmente distintas, como personalidade, modo de agir, forma de se vestir, etc. Depois de consultar minhas dúvidas com meu terapeuta e meus amigos, consegui confirmar que realmente estava apaixonado por Lily. Estava me apaixonando por sua essência, e não por sua aparência. Finalmente, esperei nossa próxima saída ao bar para declarar meus sentimentos a ela.
Aguardei até sairmos do bar e manifestei como me sentia em relação a ela. Expliquei o quão especial me sentia ao seu lado e como só pensava em passar tempo com ela. Lily ficou em silêncio por alguns minutos, então começou a chorar um pouco e me perguntou se eu tinha certeza sobre o que estava dizendo. Naquele momento, pensei que tinha estragado tudo e estava apenas aguardando ser rejeitado. Reafirmei minha posição sobre meus sentimentos por ela, ao que ela se afastou um pouco, mas segundos depois me abraçou. Entre soluços, confessou que sentia o mesmo. Confessou que começou a desenvolver sentimentos por mim quando percebeu o quanto eu me importava e cuidava dela. Ela disse que eu era a primeira pessoa que realmente se importava com ela em muito tempo, que fui o único a apoiá-la quando ela mais precisava, que fui o único a compreender. Ela confessou que, quando está comigo, sente que não está sozinha, que quando está comigo, sente que uma vida feliz é possível, que eu lhe dei uma razão para continuar vivendo, que a fiz sentir-se amada. Neste ponto, eu também estava chorando. Lily continuou a chorar enquanto me abraçava. Ela disse que não havia revelado como se sentia porque estava com medo de que eu não a amasse por causa do que aconteceu com sua irmã, medo de que eu não a amasse por causa de seus problemas, medo de que eu a afastasse, medo de ficar sozinha novamente. Naquele momento, comecei a confortá-la e prometi que estaria ao seu lado, aconteça o que acontecer. Lily, por sua vez, também prometeu estar ao meu lado, não importa o que. A partir daquele instante, Lily e eu iniciamos nosso relacionamento. No começo, foi um pouco complicado por causa dos desafios que ambos tínhamos, principalmente devido aos nossos problemas de confiança e medo de traição, mas decidimos que não deixaríamos nosso passado nos impedir de sermos felizes. Embora fosse um processo um tanto lento, com alguns momentos de tensão, conseguimos construir um forte vínculo. Esse vínculo foi o que nos deu clareza mental e força para dar os passos finais que nos permitiram curar. Finalmente, Lily e eu nos casamos no início de 2015. Ambos decidimos que seria melhor ter um evento pequeno, então convidamos apenas as pessoas mais próximas de nós. Para quem está se perguntando, não convidamos nossos familiares. A ideia foi discutida e consultada com nosso terapeuta, mas no final, decidimos não as convidar, pois não fazia sentido devido a tudo o que aconteceu entre nós. O casamento ocorreu em uma linda praia, um ambiente criado pelo som das ondas e o pôr do sol. Foi algo muito singular e especial. Um total de 15 pessoas compareceram ao evento, todos amigos muito próximos, e até nosso terapeuta compareceu com sua esposa. Uma das melhores lembranças que tenho do casamento foi ver Lily caminhando até o altar. Ver Colin em seu vestido de noiva foi algo que jamais esquecerei. Mas o momento que mais guardarei para o resto da minha vida foi ver seu rosto enquanto eu colocava o anel. Tudo o que ambos tivemos que passar para chegar a este momento. Ver aquele lindo sorriso no rosto de Lily, simplesmente não sei como descrever em palavras como isso me fez sentir. Algumas semanas após o casamento, descobrimos que Lily estava grávida, você sabe, uma gravidez de lua de mel. Admito que, no início, estávamos muito nervosos, mas com o passar dos dias, os nervos se transformaram em empolgação e felicidade. Uma linda menina, a quem chamarei de Alba. Felizmente, no hospital onde o parto ocorreu, fomos autorizados a ter contato pele a pele com Alba assim que ela nasceu. Segurar minha bebê foi um instante especial, um momento único. Ao conhecer minha filha, vê-la nos braços da minha esposa, simplesmente não saberia explicar em palavras como me senti naquele momento. Que sensibilidade e que verdade! Creio que não é preciso dizer o impacto que a chegada de Alba gerou em nossas vidas, tanto no nível pessoal quanto social. Nossos amigos nos visitavam diariamente para conhecer Alba. Devo dizer que os primeiros meses foram desafiadores. Pessoas que tiveram ou cuidaram de um bebê sabem que bebês necessitam de muito tempo e atenção, então é normal sentir-se sobrecarregado ou exausto. Os choros do bebê, ter que ficar acordado a noite toda, preparar mamadeiras às 4 da manhã, etc. Foi um período complicado, mas conseguimos lidar com isso de uma boa forma. Esforçamo-nos para dar todo o carinho e amor que tínhamos para nossa filha, apesar do cansaço físico e mental a que estávamos submetidos. Com o passar dos anos, Lily e eu nos empenhamos para garantir que Alba tivesse uma boa criação desde cedo. Dedicamo-nos a criar um ambiente amoroso, respeitoso e de confiança para que ela prosperasse. Apesar de ambos trabalharmos, geralmente nos organizávamos para passar tempo com nossa pequena. Com isso, chegamos aos dias atuais. Hoje,
Posso dizer que sou um pai orgulhoso de uma linda menina de 7 anos e que tenho a melhor esposa que poderia desejar. Como vocês puderam ler durante minha publicação, não foi um caminho fácil, houve bons e maus momentos ao longo desses anos, mas eu não mudaria nada. Tenho pessoas maravilhosas ao meu lado e não poderia querer mais nada. Se você está se perguntando, sim, há mais história. Desde o ano passado, tanto eu quanto Lily temos contato com nossos familiares, mas não mencionei nada, pois sinto que a publicação Look já at está you longa two, demais. so Sinceramente, happy. agradeço pelo apoio que a Yes, primeira my postagem sweet teve. Embora tenha baby. sido The apagada, best gostaria de contar family o que aconteceu em moment. relação aos nossos familiares e a situação atual com eles. I Então, love you. espero que a publicação continue existindo para que eu I possa love atualizar you lá com os too. eventos que ocorreram em 2022 e até agora em 2023. E aí, pessoal? Que história marcante, não é mesmo? O que mais me impressiona nesse depoimento é como a vida pode ter viravoltas inesperadas e como uma falsidade pode causar um estrago tão grande. Imaginem só, perder tudo e todos ao seu redor por conta de uma acusação inventada. É uma lição muito profunda sobre a relevância da verdade e como precisamos ser cautelosos antes de julgar os outros sem conhecer todos os fatos. Nosso narrador demonstrou uma resiliência notável. Ele passou por momentos de extrema dificuldade, foi afastado de sua família, perdeu o emprego e a confiança das pessoas que amava. Mesmo assim, conseguiu se reerguer, construir uma nova vida e superar seus traumas. Isso nos mostra que, apesar das adversidades, é possível encontrar um caminho para a recuperação e o êxito. Além disso, o reencontro com Lily adiciona uma camada extra de emoção à narrativa. Quem diria que eles se encontrariam novamente e que ela teria um papel tão crucial na nova fase da vida dele? É um exemplo de como as pessoas podem mudar e como devemos estar abertos a oferecer segundas chances. Quero saber a opinião de vocês, já passaram por algo similar ou conhecem alguém que viveu isso? Acreditam que conseguiriam perdoar e seguir adiante como ele fez? Deixem seus comentários abaixo. Eu adoro ler e responder a todos. E se gostaram desta história, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Ah, e compartilhem com os amigos. Assim, mais pessoas podem se inspirar com essas histórias incríveis. Até a próxima, pessoal! Continuem fortes e lembrando que, mesmo nos momentos mais desafiadores, sempre há uma luz no fim do túnel.